Olá! Não há como negar que Araçatuba vive uma expansão econômica e bons profissionais capacitados são imprescindíveis para o sucesso nos negócios. Pois é, e para sustentar esse desenvolvimento todo, é necessário investir em educação. Sem isso, Araçatuba não continua crescendo como a gente quer. Por isso, nós estamos aqui com Bruno Toledo. Eu sou o Caio Ferraz. E eu sou o Rodrigo Andolfato e começa agora o Araçatuba S.A. Estamos aqui com o Bruno Toledo. Tudo bom, Bruno? Bom, Caíto, Joia. Abraço. Rodrigo Andolfato. Joia, Bruno. Hoje nós vamos ter um papo muito legal aqui com um dos maiores educadores da nossa região. Vamos começar com uma pergunta interessante para posicionar nossos telespectadores sobre a história da Unitoledo. É uma instituição de ensino que vem aí já na quarta geração, quinta geração. Conta um pouco dessa história para nós, Bruno. De onde surgiu? Como tudo começou. Tudo começou. A história do Unitoledo é uma história muito bonita. É uma história de vidas dedicadas à boa educação. Vidas que passaram pelo meu bisavô, pelo meu avô, pelo meu pai e hoje por mim na quarta geração. Quarta geração, perdão. Todos educadores. E começou em 1950, em Bauru, numa ideia de um sonhador, uma pessoa que foi chamada de louco por muitas pessoas, que numa viagem de trem com a família, mudando-se de cidade... Bruno, só te conhecendo, eu falei quinta geração, eu errei, mas eu estou pensando nos dois meninos. Já estão sendo preparados. Já discipulados. Já estão sendo discipulados. Já estão sendo discipulados. E numa viagem de trem, passando por Bauru, numa das paradas, o destino não era Bauru, ele olhou a cidade e falou, poxa, me apaixonei e quero montar uma faculdade de Direito nessa cidade. E aí perguntaram, mas o que você tem? Você tem dinheiro, tem recurso, tem terreno? Ele falou, não tenho nada. Eu não tinha recursos, não tinha terreno, mas tinha um grande sonho, um grande ideal. E achou outras pessoas com ideais comuns e fundaram a IT, Instituição Toledo de Ensino, uma faculdade tradicional, uma faculdade que durante muito tempo concorreu com a USP. E existe até hoje? Existe até hoje, é uma referência para o país, com mestrado, doutorado recomendado, uma referência no ensino jurídico. Mas não satisfeito em fundar uma instituição e sem espírito comercial algum, um espírito empreendedor, mas um empreendedor vocacional de querer ajudar ao próximo, ele saiu semeando instituições pelo estado de São Paulo, estado do Paraná. Foram quase 16 faculdades fundadas por ele e doadas posteriormente para os municípios ou para grupo de professores ligados. Então a ideia dele não era montar para si, para a família, e sim montar para que a cidade, para que o município se desenvolvesse através da boa educação. Ele achava inadmissível que as pessoas tivessem que se deslocar aos grandes centros, ou São Paulo, Rio de Janeiro, para ter acesso ao ensino. E naquela época, inclusive, quer dizer, o próprio acesso era bem limitado, né? As rodovias, né? Os meios de transporte. Para chegar nos grandes centros era dificílimo. Os professores de Bauru vinham de trem, vinham de trem. Você falou uma coisa interessante, Bruno, com relação à Faculdade de Medicina de Rio Preto. Sim, a FAMERP, fundada por meu bisavô, que depois acabou se estadualizando, mas não só ela, se a gente pegar a Engenharia de Lins, a Unilins fundada por ele, se a gente pegar Botucatu, se a gente pegar Presidente Venceslau, e na família, no núcleo familiar, ficaram as três Toledos, a de Bauru, Araçatuba e Presidente Prudente, todas com gestões separadas, independentes. Né? Eram 11 filhos. Eram 11 filhos. Filhos do seu bisavô. Do meu bisavô. Seu avô era um dos filhos que ficou sozinho aqui em Araçatuba. Ficou sozinho aqui em Araçatuba. Então ela já é a segunda geração em Araçatuba, vem Eufrásio, que é um grande empreendedor, e na sequência... Vem Maurício Toledo, que foi deputado federal, defendeu a boa educação na Câmara dos Deputados. Depois, pela necessidade de ajudar o pai, veio para Araçatuba. Meu pai, Afonso Toledo, um grande visionário, arquiteto, formado em Brasília, na UNB, como filho único, precisou também deixar a arquitetura, tinha um escritório em Brasília e vinha ajudar o pai. Mas ele foi morar em Brasília por conta do seu avô, do meu avô ter se tornado sido deputado federal. E ele, como filho único, você é nascido em Brasília? Eu sou nascido, sou fruto de Brasília. Eu nasci em Brasília e morei até os 14 anos em Brasília. E meu pai veio, né, deu continuidade, modernizou o trabalho do meu avô. E eu, aos 14 anos, vim morar em Araçatuba e passei já desde os 14 anos a trabalhar na instituição ao lado do meu pai. Uma das coisas que você julga ser uma das características mais interessantes do seu bisavô seria ser um empreendedor nato, um cara que tem um empreendedorismo no sangue. No sangue. Se você tivesse que dar um adjetivo para cada uma dessas 4 gerações, inclusive você, quais seriam esses adjetivos? Qual que é a marca? Eu acho que Antônio Eufrásio Toledo foi empreendedor, foi pioneiro, um cara desbravador, bandeirante. Maurício Toledo, um educador, uma pessoa rigorosa, séria, ética, honesta. Eu dei alguns adjetivos, né?
Afonso Toledo, visionário, artista, sensível, ser humano brilhante. E Bruno Toledo é em construção, né? Achei fantástico esse adjetivo aí. Tem muita coisa que tem que acontecer ainda, né? Tá certo, legal, Bruno. E uma outra coisa que é interessante é o seguinte, normalmente para se chegar à posição de reitor em uma faculdade, ou num centro universitário agora, né, que é o caso do Toledo, a gente costuma ver aí no mercado pessoas já com mais experiência, né, mais vida, mais quilometragem rodada, vamos Muitos dizer assim. cabelos brancos na cabeça. Cabelos brancos, inclusive, né? Você não tinge o cabelo não, né? Não, ainda não. Então tá bom. Então, Bruno é mais novo que então eu, de né? fato, Tem quantos anos, Bruno? 36 anos. Então é de fato um ponto fora da curva, né? Você já tão jovem já assumiu uma posição de liderança numa instituição de educação, que é uma responsabilidade danada, né, para o desenvolvimento da cidade, da região, do país. Como é que é esse negócio aí de ser tão jovem já com uma responsabilidade desse tamanho, Bruno? Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa árdua, mas na verdade foi algo natural. Eu encaro a posição de reitor sem muito glamour, sem muito o grande reitor, né? Eu estou há 20 anos na instituição, comecei aos 14 anos, passei por todos os setores, fui muito bem discipulado pelo meu pai. Na época eu não entendia muito bem isso, mas hoje faz todo o sentido do mundo. Eu ter sido BDEL, eu ter trabalhado na secretaria, eu ter trabalhado no RH, enfim. E isso volta até a uma questão do programa passado com a Vânia, ou seja, você participou do chão de fábrica ali, você teve lá. Eu conheci o processo do início ao fim. Acho que fica uma lição para todo mundo, né? Eu Não dá para não passar por todo o operacional, pelo menos um pouquinho para sentir tem que conhecer, eu acho que tem que conhecer. Então, eu não tinha experiência, mas eu tinha muito conhecimento da instituição, né? E com a ausência do meu pai e posteriormente do meu avô, a família se reuniu e falou, bom, como é que nós vamos fazer? Uma das marcas da instituição está muito próxima das pessoas. Tem uma figura que representa a instituição que é muito próxima do corpo docente, dos alunos, da comunidade. Vamos terceirizar, vamos contratar um reitor de fora, uma figura mais velha. Isso quando você assumiu? Quando eu assumi. Ou vamos nomear alguém da família para que possa dar continuidade e estar próximo das pessoas, tendo ainda uma figura que represente a instituição. E a votação foi unânime entre meus irmãos, que acharam que eu tinha condições de tocar. E já estou aí há quase 7 anos como reitor. Eu assumi com 29 anos. Fui considerado um dos reitores mais jovens do país. Com certeza, muito provavelmente. E pela responsabilidade, né? Agora mudou um pouco a figura do... Por exemplo, você faz eu acreditar na mudança da figura do magnífico reitor, que é o título a ser utilizado por um reitor, né? O título de magnífico reitor é um peso forte, cheio de formalismo, para um reitor pop. Um reitor que a gente encontra no Facebook, no Twitter, nas redes sociais. E o que significa isso, Bruno? Isso é da sua natureza ou isso faz parte de uma estratégia de negócio, de se estar próximo e pegar as informações mais próximas dos seus clientes, dos seus alunos? O que é ser esse reitor pop? Ou isso é uma coisa natural sua? Não é estratégia. Lógico que você acaba tendo informações privilegiadas por estar próximo do seu cliente, mas é da minha natureza. Eu cresci assim, como eu brinquei ali dentro, aquele é um ambiente onde eu tenho muita familiaridade, muita intimidade com aquele ambiente. E talvez por ser jovem, eu vejo nos alunos algo que eu fui há pouco tempo. E por conviver diariamente com o meu cliente, é impossível ser reitor de um centro universitário Toledo e não se tornar amigo dos seus alunos. Então acaba que as coisas são muito mais naturais. E as mídias sociais nos ajudam a estar muito mais próximo dos alunos. Então eu faço questão de estar próximo virtualmente, mas também presencialmente na instituição, né? Então você acaba aproveitando. Essa é uma outra marca, né? A gente falou das gerações, essa é uma marca dessa geração, que é justamente a questão da tecnologia. E você está aproveitando isso para... É a geração digital. Né? Mas no caso das gerações que passaram pelo Toledo, seu pai já era um cara muito antenado com isso, né, Bruno? Acho que uma dos provedores de internet que aconteceu em Araçatuba no começo veio de lá. Então, teu pai já era um cara muito antenado a isso. Meu pai era um cara apaixonado por tecnologia. Ele já era apaixonado. Você só herdou isso aí e deu continuidade nisso aí, né? Eu devo ter algum traço genético disso. Ou humanizou isso, foi para dentro do negócio, né? Porque era uma coisa empresarial e você realmente hoje você vive a rede social, se interage bastante com todo mundo, não só com os alunos, mas com toda a sociedade de uma maneira geral. Uma pergunta interessante com relação ao aspecto do negócio, para a gente até encerrar esse bloco, é a questão da relação familiar. A Unitoledo é uma empresa familiar. Sim. Né? Os acionistas, você explicou para a gente, são pessoas da família. Sim. Qual é a relação dos seus irmãos com o negócio? É uma relação tranquila? Como é a gestão? Você me disse que passou a transformar essa gestão numa gestão executiva, vamos dizer, tratar de forma muito séria as questões gerenciais e tal, mas como é essa relação em família? Tem problema? Não tem problema? Nunca existiu um problema.
A nossa família, eu acho que ela é a grande responsável pelo sucesso da instituição. Com a transição mercadológica, aumento de instituições, nós tivemos que investir na profissionalização da escola, sem perder esse caráter humano de proximidade das pessoas. A minha família sempre entendeu isso. A maior parte dela não faz parte do negócio, não está diretamente ligada à operação. Eu estou como reitor, o meu irmão Marcelo é coordenador do curso de Educação Física, que é uma área que ele gosta, que ele sempre teve uma afinidade muito grande. E os outros membros da minha família participam como acionistas, mas não participam da gestão. Mas me dão todo o apoio. Na verdade, essa tranquilidade familiar faz com que a minha gestão seja muito tranquila e que dê certo. Para a gente encerrar esse bloco, Caíto, acho que ficou uma coisa muito legal que o Bruno falou ontem para a gente, contando na pré-conversa, foi que você tem uma filha do seu pai que hoje está até morando com a sua mãe biológica. Sim, na verdade eu tenho a filha do segundo casamento do meu pai que mora com a primeira esposa do meu pai no Rio de Janeiro. Assim, a minha família é linda, assim, a gente é amigo. Eu achei isso muito, esse grau de amizade. A Patrícia, segunda esposa do meu pai, é como minha mãe, é minha segunda mãe, uma pessoa que eu tenho um amor por ela. Falei ontem, assim, a gente chora de saudade, assim, a minha família tem um negócio muito bacana. Isso é uma coisa, é uma marca que talvez fique, e acho que vale ficar aqui, é importante a gente registrar, porque é o seguinte, quando vocês tomaram aquela decisão, né, Bruno, de vamos continuar então com a família na gestão, com alguém da família na gestão, que no caso é você. Na verdade, o que estava ficando na universidade, no Centro Universitário de Toledo, eram os valores. Quer dizer, esses valores familiares transferidos para a instituição e para o negócio. Sim, então, sem dúvida. Fica aí uma importante dica, né, para quem está nos assistindo, de considerar, incluir esses valores, porque fazem diferença. Fazem, não fazem, Bruno? Total diferença. Eu acho que a essência da instituição está ligada, a aos valores da família Toledo. E encerrando esse bloco, só uma coisa que achei muito interessante, a hora que nós estávamos saindo lá da sala do Bruno, tem na antessala tem 3 quadros ali do seu bisavô, do seu avô e do seu pai, tomando conta da sua gestão. E eu senti uma verdade muito grande quando você disse assim, olha, toda vez que eu passo aqui tem aqueles 3 homens ali tomando conta. Eu tenho uma responsabilidade grande, porque foram 3 grandes homens. E eu achei bonita a sinceridade que você falou isso. Eu botei aquelas fotos, inclusive, para quando eu passar ali eu lembrar, nunca me esquecer que eu represento um legado, uma história de vidas. Aqueles 3 homens dedicaram suas vidas. Inclusive, meu pai morreu precocemente graças a uma série de fatores, mas talvez ao entusiasmo que ele tinha pelo negócio. Então, assim, não é uma missão qualquer. É representar um legado. São quase 50 mil ex-alunos, são vidas em jogo, foram vidas dedicadas a esse negócio. Meu pai também foi a primeira turma formada ali. Próximo bloco, nós vamos falar então do crescimento... Vamos falar de mercado, como é que a Unitoledo se encaixa nesse mercado. E o crescimento que está acontecendo em Araçatuba e como a Unitoledo está participando disso daí. Até o próximo bloco. Estamos de volta com a Araçatuba S.A., junto com o Bruno Toledo. Bruno, uma pergunta aí para a gente começar a falar um pouco aí do mercado e como a Unitoledo está inserida nesse mercado. Quantos colaboradores a Unitoledo tem hoje? Hoje são pouco mais de 300 colaboradores, lembrando que são colaboradores professores e corpo técnico administrativo. E quantos alunos você tem hoje na instituição? Hoje nós passamos dos 5 mil alunos, devemos estar próximo de 5.500, 5.600 alunos. Com a abertura de novos cursos, esse número vai crescer, né? Porque estão cursos que estão no começo. Quantos alunos novos por ano você tem? Nós temos tido ingresso desde o ano passado, sem os cursos novos na área da saúde, de aproximadamente 1.500, 1.600 alunos novos. É bastante gente que entra A gente espera que com o ingresso na área da saúde, esse número cresça aí por volta de 15% a 20%. Caramba, um bom crescimento, hein, Bruno? Ótimo. E é interessante o seguinte, saiu na Folha da Região, recentemente, na 5 de agosto, um estudo mostrando que de 2000 a 2010, o número de pessoas matriculadas em instituições de ensino superior aqui na região, ele quase dobrou, um crescimento de cerca de 93%, por aí, né? A Toledo acompanhou ou sentiu esse movimento, ou um movimento com essa mesma intensidade nesse período? Sentimos, acho que o Brasil sentiu, né? Houve uma grande expansão. O acesso ao ensino superior ainda era muito restrito na década de 90, né? No final da década de 90. Depois abriu-se, o Ministério da Educação se tornou um pouco mais flexível e permitiu a abertura de diversas faculdades. Isso tornou o mercado muito mais competitivo, mas tornou o acesso ao ensino muito maior, muito mais fácil. Entendi.
E nós percebemos. Percebi. Quer dizer, teve uma ampliação de mercado de oferta, Sim, ou seja, mais sim. instituições de ensino abrindo cursos, Abrindo cursos. mas a Toledo também cresceu nesse crescemos momento. muito, Vocês eu ajudaram a puxar esse número. Sem dúvida alguma. Nessa reportagem da Folha, Caíto, inclusive é mencionado que 28.500 estudantes conseguiram o diploma universitário entre 2000 e 2010 aqui em nossa região. O que dá, vamos dizer, se a gente fizesse uma conta rápida, 2.850 alunos se formando ano a ano aqui em Araçatuba. Quantos desses 2.850 são Unitoledo? Eu acredito que uns 40% desses alunos vêm da nossa instituição. Perfeito. Mais de 1.000 alunos aí se Mais de 1.000 formam. alunos por ano. Exatamente. Bem mais. E Bruno, a gente falou, esse é o crescimento passado e o dado anterior. O que você espera daqui para frente? Você acha que vai continuar crescendo isso Eu daí? acho que tem que continuar crescendo. Tá. Se a gente pegar Brasil, o nível de acesso do jovem ao ensino superior no país é por volta de 30 e poucos %. Se a gente pegar Argentina, por exemplo, Chile, 70%. Se a gente pegar Estados Unidos, Finlândia, mais de 90%. A cada 10 jovens de 18 a 24 anos, 9 estão na faculdade, estão na Só academia. um não está. Só um não está. No Brasil, de cada 10, 3 estão ainda. Então eu acho que a gente precisa desse crescimento. Ele acontecerá por vários motivos, mas ele acontecerá. Inclusive, continuando nessa questão dessa reportagem apresentada pela Folha da Região, diz que há uma expectativa de crescimento no setor da ordem de 7% ao ano, o que é um crescimento grande, acima do crescimento do nosso PIB. É muito acima. Muito acima. E um crescimento de um dinheiro muito bem aplicado, porque o dinheiro aplicado à educação realmente é um dinheiro muito bem aplicado. Você concorda com isso? Está nas suas projeções? Esses números realmente estão condizendo? Sem dúvida alguma e por uma série de fatores, inclusive porque o governo federal resolveu investir em formatos e formas. O que impedia o acesso ao ensino superior no país? A não oferta de financiamentos interessantes para os alunos. E já há algum tempo existem uma série de financiamentos e bolsas próprias e governamentais, como por exemplo você pega o ProUni, que é um modelo de bolsa, e o FIES, que é o financiamento estudantil, que agora com regras muito mais flexíveis para o aluno. Desburocratizou? Desburocratizou, tirou o fiador, juro de 0,3 ao mês, com carência para pagar. Então hoje a pessoa consegue estudar. E não só estudar, ela consegue escolher uma boa escola, financiar seus estudos. Então isso sem dúvida nenhuma vai revolucionar o acesso ao ensino superior. Nós estávamos até discutindo uma pergunta se nós faríamos ou não com relação à inadimplência, mas eu acho uma coisa interessante que você falou, Bruno, que a inadimplência existe e o seu segmento é um segmento que sofre com ela. Sim. Por outro lado, você deixou uma coisa muito interessante, que o mal pagador, o mal intencionado pagador é muito pequeno. Que as pessoas tendem a ir lá até o final, batalhando, e muitos, quando concluem um curso, pegam o diploma e têm uma dívida em aberto, procuram trabalhar, conseguir ganhar o dinheiro e ir lá quitar essa dívida. Fala um pouquinho desse assunto, porque é uma coisa muito interessante. A gente vê muitas vezes como empreendedor o mal pagador como até, às vezes, como um inimigo, né, vamos dizer assim, do negócio, quando na verdade ele só é alguém que está passando por uma necessidade que uma hora pode voltar e trazer essa experiência que ele viveu e ser um grande propagandista do negócio. Conta um pouco disso daí pra gente. O ensino superior tem as maiores taxas, níveis de inadimplência dos segmentos. Historicamente sempre foi assim. No Unitoledo não é tão diferente, mas nossa inadimplência é muito abaixo da média. Eu particularmente não posso dizer que o mal pagador seja uma má pessoa na nossa instituição. Até porque a gente tem pouquíssimos casos de maus pagadores. O aluno Unitoledo que tem dificuldade, ele procura a escola, ele fala, eu estou com dificuldade por esse motivo e esse, não vou pagar agora, mas vou pagar daqui a pouco. E a escola tem um bom relacionamento, ela consegue se relacionar, consegue achar alternativas. Então tá bom, vamos arrumar um emprego para esse aluno, vamos colocar ele no mercado de trabalho. Através do nosso núcleo, vamos empregar esse aluno para que ele possa pagar. Então assim, é uma convivência muito saudável. Apesar da legislação impedir que você faça qualquer coisa com o aluno enquanto ele estiver no semestre letivo, a instituição nunca precisou da legislação nesse sentido. Ela sempre teve um relacionamento muito cortês e nossos alunos são especiais, são sempre os que não podem pagar porque estão com problemas financeiros transitórios. Pergunta Tostines, Caíto. Você vai fazer alguma outra pergunta aí? Eu vou guardar Tostines um pouco depois, Rodrigo. Pelo seguinte, você está falando a questão de inadimplência e normalmente a gente olha a inadimplência, a gente não, muitos empreendedores acabam olhando a inadimplência, o número de inadimplência, 10%, 5%, 7%, 20%.
e acaba não dando esse tratamento da pessoa, do relacionamento. Você falou um termo que é especial, que é relacionamento. E como já disse o Rodrigo no bloco anterior, a Vânia do Rondon também tem esse tipo de olhar, né, com relação a... Já entendi o que você está querendo dizer. É que o pensamento dos empreendedores de sucesso, esses jovens empreendedores de sucesso, está muito relacionado a ter essa relação direta. E aí a pergunta que eu vou fazer é o seguinte, a deixa para você discorrer é o seguinte, você falou de relacionamento. Muita gente às vezes pega um empreendedor que está nos assistindo, mas eu estou com uma baita inadimplência, quer dizer, só que ele nunca se relacionou antes com o cliente dele e agora ele vai tentar um relacionamento a partir de agora, né? Será que vai estar estruturado? Ou seja, esse relacionamento que você está dizendo, ele começa antes, quer dizer, desde o princípio, quando o camarada entra na instituição, quando ele se torna cliente da Unitoledo, ou você começa o relacionamento a conhecer esse cliente que não está conseguindo pagar no momento em que ele passa a ser um inadimplente? Não, eu conheço o meu cliente a partir do momento que ele se matricula, ou que ele presta o vestibular. Eu passo na sala de aula, me apresento, os alunos recebem um folder com o meu cartão, com o meu e-mail pessoal, com o telefone da minha sala. Pô, me liga, vamos conversar, eu quero estar próximo de vocês. Eu às vezes ligo, eu gosto de fazer alguns insights, eu pego o telefone e ligo para um aluno. E no começo ele fica meio sem graça, será que é verdade, será que não é? O Bruno tá me ligando. Mas eu quero saber o que está acontecendo. E aí, como é que foi o vestibular? Você gostou? Como é que foi legal? Como é que tá a sua sala? Tá gostando do primeiro ano? Então assim, esse relacionamento, só que ele tem que ser legítimo. Se ele for falso ou forçado, as partes percebem, sabe? Eu acho que quem está mentindo sabe que está mentindo, lógico, e quem está recebendo sabe que não é sincero. Então vamos só para concluir essa questão, a verdadeira inadimplência, o verdadeiro aquele cara que fez e não vai pagar, é muito baixa. Na nossa escola é baixíssimo. Aqui em Araçatuba realmente não é alta. Eu percebo isso dentro de outro segmento, no meu segmento, acredito que talvez a questão seja muito mais como a gente lidar com o inadimplente do que com a inadimplência em si. Agora, eu vou para a pergunta dos times. Vai lá, Rodrigo, manda aí que essa é boa. As pessoas investem mais em educação visando ascensão social ou depois que elas ascendem socialmente é que elas vão investir em educação? Tostini vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque rende mais? As duas coisas. Eu acho que o histórico do Unitoledo, a história da Toledo foi feita também por pessoas que quiseram mudar suas vidas, né? Eu sempre digo que o sucesso da Toledo tem diversos fatores, mas um deles, para mim, um dos mais importantes é a qualidade do nosso aluno. O aluno que vem quer mudar de vida. Mas é lógico que a melhora na qualidade econômica, social, faz com que as pessoas, e cultural, faz com que as pessoas comecem a entender a importância que tem a educação e querer estudar. Então, acho que as duas são verdades. Muito bem. Vamos encerrar aqui esse segundo bloco. E para o próximo bloco vamos entrar no bloco que a gente resolveu até batizar de bloco Pimenta. Vamos falar um pouco aí de faculdade de medicina, futuro aí do mercado da educação aqui em Araçatuba. Beleza, é isso aí. Até mais. Bruno, a gente tem percebido o seguinte, é um movimento não só da Unitoledo, mas também da Unitoledo, né? Forte na Unitoledo, de abertura de cursos, mais cursos na área de saúde. Isso, por acaso, é uma experimentação, é um pezinho que está se colocando aí na ideia, na oportunidade de trazer um curso de medicina aqui para a região? Mesmo porque é um assunto que está o tempo todo sendo discutido na cidade. Aí. A faculdade de medicina, quem vem, quem traz. Exatamente. Vai lá, Brunão. Na verdade não é um prenúncio da faculdade de medicina, é um prenúncio da formação de bons profissionais na área da saúde, da enfermagem, da fisioterapia, da biomedicina, da psicologia. Mas é lógico que, estando na área da saúde, pode-se entender que existe know-how suficiente para se criar uma faculdade de medicina. E a Unitoledo não está fora desse projeto. Agora, porque seria uma estratégia muito boa você começar a formar o backstage da faculdade de medicina. Sim, mas a discussão é um pouco maior. A cidade precisa decidir o que ela quer. Querer uma faculdade de medicina é algo muito saudável, muito bom e acho que a Araçatuba precisa. Ponto. Agora, a que custo? A que qualidade? A Araçatuba quer ter uma faculdade de medicina qualquer ou quer ter uma ótima faculdade de medicina? Então, vão ser os médicos que vão cuidar da gente, pô. Exatamente. Então essa pergunta tem que ficar clara aqui. Então, assim, a Unitoledo vai e pode participar de um processo como esse a partir do momento que eu entenda que nós conseguiremos oferecer para Araçatuba uma faculdade de medicina com a qualidade que ela merece, não qualquer faculdade de medicina. E isso tem que estar muito claro, porque às vezes as pessoas nesse anseio de querer uma faculdade de medicina não estão muito preocupadas. Uma faculdade de medicina vai muito além da autorização, que não é fácil, do Ministério da Educação. É muito além disso. Eu particularmente... Bruno, só assim, antes de você continuar, você falou uma coisa ontem muito interessante com relação assim, você deu valor, você falou uma mensalidade de faculdade de medicina gira em torno de R$6.000. R$6.000. Ou seja,
o que eu achei bonito, assim, você não tá pensando, você sabe o faturamento que é ter uma faculdade de medicina, mas que não vale a pena ter esse faturamento se não for para dar uma faculdade de medicina, um curso decente. Eu achei bonito isso daí. Não só um curso decente, mas é um curso decente com qualidade, porque meus filhos vão ser atendidos por esses médicos, os seus filhos, os filhos das Sim. pessoas. Eu particularmente torci muito para que a Unesp abraçasse essa causa. Sinceramente. Poder ter uma... Porque eu acho que a gente teria uma faculdade com muita qualidade, não que a Toledo ou outra instituição não pudesse ter. Mas mais do que isso, a gente poderia democratizar o acesso a essa faculdade, tendo faculdade a custo zero pela rede pública. Uma pena que não deu certo dessa vez, mas acho que a discussão está aí. Eu acho que as escolas têm que se unir e sentar juntas e vamos ver o que é melhor para a cidade. Vamos fazer um consórcio público-privado? Não sei se é possível. Vamos fazer um consórcio privado-privado? Vamos discutir. Isso é muito importante. Eu acho que não se isenta dessa discussão. É um tema que pode entrar na pauta aí Pode, lógico. Não só não se isenta, como ontem você disse assim, a única coisa que eu tenho certeza que eu quero é participar desse projeto. Você falou isso ontem. Sem dúvida. Se vai ensinar no Toledo ou não. Para todo projeto de progresso da nossa cidade, eu quero estar dentro, eu quero estar próximo. Então, vamos aproveitar o gancho aqui, Rodrigo. Falamos aqui a abertura de cursos, né, a possibilidade de curso de medicina. Como é que vocês fazem para estudar? Puxa vida, tem uma tendência aqui, vamos abrir um novo curso nessa área. Que tipo de estudo vocês fazem? Quais são os direcionadores para tomar esse tipo de decisão? Bom, a Unitoledo sempre foi muito próxima da comunidade, de um modo geral. E a gente recebe feedback de todas as formas, né? A gente tem pesquisas mercadológicas que nos indicam tendências. A nossa proximidade com os empresários, com a comunidade também, nos dá feedback de necessidades. Isso é muito importante para a nossa escola. A gente quer oferecer cursos que sejam relevantes. Eu não quero oferecer cursos da moda só, eu quero oferecer cursos que contribuam com a nossa cidade, contribuam com a vida das pessoas. E que se perpetuem lá. E que se perpetuem, na verdade. Porque o direito é uma fórmula de sucesso. O direito é o carro-chefe. Eu digo porque ele é historicamente, ele é tradicional. A gente tem quase 1.700 alunos do direito, é o maior curso da escola. Agora, nós temos cursos que estão fora de moda, mas que eu me nego a fechar. A partir do momento que um educador se negar a oferecer cursos, por exemplo, das licenciaturas, que são cursos que têm tido uma procura menor, por uma série de fatores, eu deixaria de representar o meu legado. Eu sou educador, eu tenho que formar professores. Mas a procura está baixa, vamos manter até onde der. Eu não posso abrir uma sala com 5 alunos, 6 alunos, mas com 15, 20 eu abro. Está dando prejuízo? Não está dando prejuízo, porque o investimento é muito maior. É investimento na sociedade, na formação de bons professores. Muito bem, legal. Bom, sabemos que os alunos da nossa região todos vêm estudar aqui, vêm presencialmente ao local. Então, antes de entrar na questão do ensino à distância, é complicado gerir essa infraestrutura. Você está localizado num ponto da cidade que você disse assim, a gente não quer mudar daqui. Conta um pouco dessa situação, da onde vem esse pessoal, quantos são, né, esses que vêm de fora? A maioria daqui de Araçatuba, a maioria vem de fora. Como é que até para a gente subsidiar a nossa próxima pergunta. Hoje eu tenho 50% dos nossos alunos são de Araçatuba. Quanto? 50%. Os outros 50% vêm de mais de 100 municípios. Tem gente que vem de muito longe, que viaja 3 horas de carro, de ônibus, de van para chegar na escola e volta para casa mais 3 horas. E passando por outras faculdades, que demonstram que o nosso papel é relevante, que a nossa qualidade tem atraído pessoas que estão preocupadas com uma escola séria e com qualidade. Agora, nossa ligação com a região é uma ligação histórica, são 45 anos ali. A rua, hoje chama-se Rua Afonso Toledo, a gente viu a comunidade crescer, a gente é próximo do presidente de bairro, nossa história foi feita ali. E eu não pretendo sair, ali a gente tem espaço para crescer, eu acho que a gente consegue mais do que dobrar nosso número de alunos ali, lógico que investindo em novas instalações, novos prédios, mas nosso espaço comporta isso. E é uma loucura, se você passar a noite ali, o que tem de ônibus, né, de pessoas que vêm de fora. Essa pergunta a gente faz até por conta disso mesmo, né? Tem muitas pessoas, eu me lembro de alunos que vinham de Castilho, então é pesado essa viagem de ir e voltar. E de repente isso pode até comprometer a qualidade da presença da pessoa lá, né? Chega cansado, o quanto ela consegue aproveitar. Mas aquele cara batalhador, ele enfrenta isso. Tem um camarada que vai. Mas aí a gente é remetido a pensar se nós temos tecnologias para levar a sala de aula até lá, em vez de sacrificar essa vinda, esse deslocamento, por que não fazer? Então, fala um pouco dessa questão do ensino à distância, se isso é uma tendência realmente, se isso vai acontecer e como vai acontecer, e se não vai acontecer, o que falta nesse ensino à distância? Fala um pouco para a gente. Eu acho que o ensino à distância já aconteceu, ele é um projeto antigo, já tem quase 10 anos. A nossa escola estará presente nesse modelo também, mas a gente com muita cautela, analisando o que tem de legal, o que tem de bom. Eu acredito que tem muita coisa boa no mercado, mas tem muita coisa ruim no mercado. Percepção do cidadão como nós aqui, a gente conversamos ontem, falou assim, o curso à distância
para os concursos já está mais do que sacramentado, né? A gente já tem isso dentro da gente. E o curso de graduação, a gente fica com medo daquele aluno, vamos dizer, o pai deixar o menino dentro de casa para lá no computador fazer uma faculdade e esse rapaz ir parar no Facebook e não dentro do que ele tinha que estar fazendo. Então a gente ficou com essa questão, se é um preconceito ou não. Não, eu acho que existiu muito preconceito por conta de iniciativas não bem-sucedidas, com cursos com não qualidades. Agora, é fato que ele veio para ficar, ele não vai substituir a educação presencial, ele vai colaborar com a educação presencial. A taxa de evasão no ensino de EAD é muito grande, gira em torno de 60%, 70%. Então você vê, de cada 10 pessoas, 7 vão embora, porque se desmotivam, porque se desanimam. E é o que a gente estava conversando ontem, pô. O ensino à distância, quando a gente fala de faculdade, eu vendo sonhos, pô. Eu vendo momentos inesquecíveis. E isso é uma preocupação que a gente tem de tornar a vida dos nossos alunos proporcionar momentos diferenciados que vão se tornar inesquecíveis. Quando a gente lembra da nossa faculdade, da nossa academia, pô, a gente arrepia, pô, a gente lembra dos professores, dos mestres, das conversas no parque, dos amigos, pô, das festas em república, que são saudáveis também, que fazem parte do processo. Enfim, coisas que o ensino à distância não conseguirão gerar. Então, assim, a Unitoledo está preparando para entrar nesse mercado, até porque a gente atinge um raio muito grande, a gente consegue, o nome Unitoledo, graças a Deus, graças aos nossos ex-alunos, vai por todo o interior do estado de São Paulo e até para outras localidades do país. Mas a gente quer fazer algo diferente, a gente quer fazer algo que seja motivador, não algo para o aluno entrar e sair. Entendi. Então, quer dizer, você vai estudar e estruturar a tecnologia como meio e não como fim. Sim. É mais ou menos isso que você está dizendo? Não adianta eu oferecer um produto à distância onde o aluno entra lá e vai ter um documento no Word que ele vai ter que ler sozinho 250 páginas para depois responder online. Pô, não é então uma estratégia como essa seria muito mais você ajudar a aumentar a evasão do que ajudar o ensino. Então, eu acho que a estratégia do estruturando de repente... Na verdade, o ensino à distância ele é antigo demais. A gente pega o Instituto Monitor vai até você, pô. O Instituto Monitor tem quantos anos, pô? E era um ensino à distância. Universal brasileiro, né? Então, assim... Mas acho que o Bruno tocou num assunto que vai ter que quebrar muita cabeça como empreendedor, é como passar a experiência acadêmica à distância. Isso é o mais complicado, porque isso é o grande... Quando você comentou isso ontem, eu me recordei da minha graduação e falei, pô, realmente não dá para trocar a experiência que eu vivi, não dentro da sala de aula, mas nos corredores. Como conseguiria fazer isso? Eu achei isso fantástico. De repente o ensino à distância vem para complementar. Eu acho que essa aqui é a grande coisa. Ou para quebrar fronteiras. Você pega na Amazônia, uma localidade que você não consegue levar professores e você tem o EAD como uma ferramenta para quebrar fronteiras, legal. Agora, o cara que tem a opção de ir para uma faculdade do lado da casa dele, mas quer ficar no seu computador em casa, não sei. Pode ter a pessoa mais velha, mas enfim, ao meu ver não faz sentido. Perfeito. Eu não trocaria o ambiente acadêmico, a riqueza das relações acadêmicas num campus a um monitor de computador. Quer dizer, cada um tem seu segmento, essa que é a verdade, né? Não competem diretamente. Não. Quarto bloco vem aí, vamos falar de ENAD, um pouco da concorrência. E como a Unitoledo participa aí da construção dessa cidade, né, Rodrigo? Legal. Também. Perfeito, até lá. Estamos de volta com a Araçatuba SA, com o Bruno Toledo. Bruno, vamos falar um pouco de mercado, vamos dar uma esquentada aí no negócio. Concorrência hoje existe, você tem 3, 4 grandes grupos concorrendo com você, apesar de você ter me falado agora há pouco que você tem 40% desse mercado, dos que estão se formando. Eu já acredito que seja o número do market share aí que você detém. Mas na concorrência, na livre concorrência, sempre existe aquela pessoa que talvez não esteja, não vou dizer aqui em Araçatuba, mas em outros lugares do Brasil, não esteja bem intencionada e possa oferecer menos para ganhar market share. E aí o governo federal criou o ENAD, né? Como que isso está sendo aplicado, isso funciona, isso realmente separa o joio do trigo, como é que funciona isso? Fala um pouquinho. Eu acho que são ferramentas de avaliação externa que são importantíssimas. Eu acho que... É justo? É justo. Lógico que tem... Pode ter algumas distorções que precisam ser discutidas, mas eu acho que o modelo é bom. Eu tenho certeza que depois da expansão do ensino superior, no final da década de 90, surgiram muitas faculdades, muitas boas, muitas muito ruins. E a partir do momento que o Ministério da Educação, de forma séria, cria um modelo de avaliação que precisa ou não ser discutido alguns formatos, mas é um modelo de avaliação, já é um grande passo. E mais do que isso, passa a utilizar os resultados desse processo avaliativo
para cobrar das instituições que alterem, que modifiquem, que melhorem, sobre pena de serem fechadas, como já vimos faculdades serem fechadas esse ano, eu acho fundamental, acho que todos ganham nisso. Isso aconteceu de fato? Aconteceu de Foram fato. fechadas? Foram fechadas e deve acontecer muito mais a partir de agora em diante. O Ministério da Educação tem demonstrado uma grande firmeza. Porque não só aplicar, realmente a gente tem que aplicar o pós-aplicar as provas. Eu acho que o Ministério da Educação tem que agir no pós-prova e as instituições têm que agir no pós-prova. Na nossa instituição, após o ENAD, a gente destrincha o ENAD e analisa onde é que estão as nossas deficiências acadêmicas. E a partir daí faz-se um plano para alterar, para já no próximo ENAD poder mensurar se melhoramos ou não. Uma coisa interessante que acontece na Unitoledo é que é uma das que mais aprova no exame de ordem da OAB. Isso já é um pós-ENAD, isso é uma certificação de mérito. Pode ser considerado assim? Sem dúvida, eu acho que o profissional muitas vezes acaba escolhendo uma faculdade mais barata e estuda 5 anos, investe na teoria, investe menos ou investe pouco, não consegue exercer E sai caro. a sua profissão. Isso é caríssimo, não faz sentido, é um mau investimento. A nossa instituição, graças a uma série de fatores, ótimos professores tradicionais, uma história, alunos diferenciados, a gente consegue ter excelentes resultados, não só na OAB como no ENAD. E Bruno, aí uma das exigências, o ENAD, quer dizer, avalia uma série de questões, mas uma delas é justamente essa questão da titulação. Com que olhos você vê isso? Essa exigência de você ter mestres e doutores na academia, nas instituições de ensino, e até que ponto isso é bom de fato para o mercado, para resultado de mercado? Eu acho que é excelente, eu acho assim, eu não diria que um doutor é melhor do que um mestre, um especialista. Eu já conheci especialistas que eram melhores que doutores, mas não há dúvida que o Ministério da Educação, quando ele institui essa regra, é uma regra rígida, ele está querendo que essas faculdades invistam na educação continuada. Ele quer que o professor dele não pare no tempo. Ele quer que o professor, depois de ter se especializado, ele vai fazer o mestrado, ele vai fazer o doutorado. E eu não tenho dúvida que um mestre hoje que faz um doutorado, ele se torna melhor quando ele faz um doutorado. Porque ele evolui enquanto professor, ele evolui enquanto pessoa, ele conhece novas didáticas, ele conhece novos profissionais, novas pessoas. Isso nada mais é do que uma forma um pouco impositiva do Ministério da Educação, mas uma forma saudável de dizer, não para, continue estudando. Legal. Então, quer dizer, é um movimento que faz as universidades, né, também se desenvolverem mais, né, buscar essa pesquisa. E também tem um outro lado, os alunos já estão começando a perceber isso também. Estão levando em consideração o ENAD na hora de escolher as faculdades? Você sente isso? Muito, eu tenho ligações, tem aluno que liga no disco vestibular e pergunta, mas e aí, como é que vocês foram no ENAD? O que vocês têm feito para os alunos, para que eles tenham um bom resultado? E mais, o aluno que está dentro da escola percebeu. Antigamente ele entendia que o ENAD era uma nota da escola, hoje ele sabe que não, essa nota dele também. Que essa nota, nós somos sócios nessa nota. Essa nota, ele vai levar para a vida dele. Lá na frente o patrão dele, o futuro contratador, para ver como é que foi o ENAD do seu ano. É a nota dele também, é nossa, nós somos sócios nisso, na construção disso. Ele vai levar a chancela. É a chancela. Exatamente. Existiu até uma polêmica de querer colocar a nota de ENAD de diploma, não acabou depois caindo, enfim. Nem acho que seria o caso, mas... Nos currículos das pessoas. No diploma que estaria nos currículos, pô. Então, para dividir mesmo, né, as responsabilidades. Bom, existe uma demanda dos alunos por aprender na prática. Isso não só em cursos técnicos como engenharia ou até na área de biologia, de humanas, de como pegar a veia do cara lá na prática, mas uma coisa que a gente percebe que vocês criaram na Unitoledo, que eu só vi ali também, mas deve ter em todas as outras instituições também, a questão do júri simulado. Quer dizer, ir para a prática é uma coisa que já está no sangue mesmo num curso da área de humanas. Fato isso? Sim. Eu acho que, na verdade, existe uma obrigatoriedade até legal perante o Ministério da Educação de ter aulas práticas. E a instituição tem uma série de laboratórios que permitem que o aluno tragam o que é aprendido em sala de aula para a prática. E o processo de ensino-aprendizagem se torna muito mais gostoso, muito mais atraente, muito mais significativo. Mas eu me preocupo muito em que essa prática se torne algo relevante para a comunidade. Então, quando você tem um núcleo de uma assistência judiciária, onde os alunos vão lá e simulam casos reais de processos judiciais nas questões de família, eu não só estou preparando meus alunos na prática, como estou prestando um serviço relevante para a comunidade. Então, a ideia é que todos ganhem. O aluno ganha, o professor ganha, a comunidade ganha com a prática. E aí é interessante, Bruno, há 2 links aqui que valem a pena a gente fazer. O primeiro é o seguinte, a pergunta que eu coloquei com relação a essa titulação, que é uma exigência do ENAD, do Ministério da Educação, e que coloca em movimento as universidades, então, para desenvolver o lado mais científico, mais pesquisador da instituição de ensino. E depois, com o que disse o Rodrigo, com um lado com abordagem prática, né? De repente, um bom balanceamento dessas duas coisas talvez seja o caminho aí para
uma educação de mais qualidade, um caminho de avanço aí para a educação na região? O que você está querendo dizer é prática e academia, né? Prática e teoria. Porque tem que ser sempre bem balanceado. Se ficar, quer dizer, o que você pensa sobre isso? Tem um ponto na curva? Esse é o tripé da educação, é ensino, pesquisa e extensão. Eu acho que é isso, você tem que ter extensão comunitária, você tem que estar próximo da comunidade, você tem que ter pesquisa ou iniciação científica, aí você tem que ter ensino com qualidade. Eu acho que esse tripé é uma forma mágica. Bruno, você já pensou que a questão dos cursos técnicos, né? A gente estava discutindo outro dia, né, Caíto, com relação assim, se todo mundo quiser ser cacique, vai faltar índio. Se todo mundo quiser ser médico, pode faltar enfermeiro. Se todo mundo quiser ser engenheiro, vai faltar pedreiro. O Brasil está precisando de operacional muito forte. Mão de obra técnica. Mão de obra técnica. Já pensou sobre isso? Sim, porque a Unitoledo tem um colégio também, não tem? Nós temos o ensino médio. Tem ensino médio. Existem algumas iniciativas na cidade bem sucedidas, né, que tem preparado profissionais na área de ensino técnico. Não é o nosso foco no momento. A nossa ideia no momento é formar líderes em nível superior e pós-graduação. Mas no futuro, quem sabe, pode surgir aí uma bandeira da Unitoledo para formar esses profissionais. Agora, pegando um pouco dessa questão que o Rodrigo está levantando, tem os cursos de tecnologia, que são cursos de mais curta duração, eles têm também uma abordagem mais prática. Muito mais prática. Fala um pouco mais sobre isso. O que é esse curso de tecnologia? O que difere ele de uma graduação convencional? Essa é uma tendência que eu não tenho dúvida que vai se perpetuar. Nós já temos vários cursos com essas modalidades, que é um curso que chama-se de tecnologia porque é um curso mais prático, mas não necessariamente ele na área da tecnologia. Ele é um curso de nível superior com curta duração. Então, na Toledo, nós temos hoje o curso de moda, por exemplo, que forma tecnólogos em moda, em nível superior. Depois podem fazer seu mestrado, seu doutorado. Nós temos design de interiores, que é um sucesso. Nós temos gestão de RH, que é um sucesso. Nós temos análise e desenvolvimento de sistemas, que são cursos para aquele profissional que quer rapidamente estar no mercado de trabalho. Então você exclui algumas disciplinas básicas, que são didática, algumas disciplinas, e introduz disciplinas práticas, que utiliza-se no dia a dia, e coloca esse profissional rapidamente no mercado de trabalho. E ele vai para o mercado de trabalho já sabendo como botar a mão na massa e fazer acontecer. Sem dúvida. Essa é a dinâmica. E mais do que isso, na nossa escola a gente conseguiu criar currículos onde a cada semestre ele recebe um certificado de conclusão daquele semestre, como se fosse um curso de extensão, e já pode no mercado de trabalho pleitear uma promoção. Ele já é um técnico em determinada área, né? E pegando esse gancho aqui da promoção, de entrar no mercado de trabalho, aquela mesma matéria da Folha da Região do dia 5 de agosto, ela pontua que, na média, as pessoas que se formam em um curso superior conseguem incrementar em cerca de 55% a sua renda. Então, quer dizer, a gente falou muito, você falou que o seu negócio é muito mais tocar e transformar vidas, contribuir com o desenvolvimento da cidade. Quer dizer, esse número que traz, né, essa pesquisa apresentada na Folha da Região, de que, puxa, é um incremento de 55% na renda de quem se forma, estão se formando aí cerca de 1.000 pessoas só no Unitoledo por dia. Como você 50% a mais no salário dessas pessoas e 50% mais de dinheiro no mercado. A educação gera riqueza, riqueza pessoal e econômica. Isso. O que você acredita que é o papel da Unitoledo no desenvolvimento econômico e social? Eu acho que esse desenvolvimento começa antes. Começa quando o aluno muda-se para Araçatuba para fazer uma faculdade como a Unitoledo. E mudando-se para cá, ele aluga uma casa, ele se alimenta, ele consome na cidade. Então o consumo dos universitários já incrementa a economia local. E muito, diga-se de passagem, desses universitários acabam não voltando para suas cidades natais. Eles acabam se familiarizando, se tornando araçatubenses e acabam ficando na cidade. Então, durante a faculdade, já se incrementa a economia local. E com a saída, eu não tenho dúvida, né, da geração de riqueza pessoal e econômica dessas pessoas que se formam e acabam... Melhora a vida do cara, com certeza. Melhora a vida de todo mundo, porque a melhor vida do cara, ele compra melhor, ele investe melhor, ele estuda melhor, enfim, melhora a vida de todos. Bom, vamos encerrando então esse quarto bloco. Vamos para o quinto bloco, onde nós vamos falar um pouco mais do Bruno, empreendedor, e vamos falar um pouco... Sobre o que vem por aí, né, Rodrigo? Exato. Tem novidade vindo aqui para a região, coisa de ponta. Exatamente. Legal. Até o quinto bloco. De volta para o quinto e último bloco do Araçatuba SA, com Bruno Toledo. Bruno, você esteve, vamos dizer, na meca da educação mundial, no nível superior, MIT, Harvard. E o que você viveu lá e o que a gente pode esperar de lá para cá? Eu tive o privilégio de ter sido convidado para estar em Boston, em Harvard, um seminário sobre inovação no ensino superior.
e pude conviver com o que há de melhor em metodologia de ensino. A gente percebe que eles pensam muito no como aprender, no como ensinar, no processo de ensino-aprendizagem, né? Na metodologia que eles vão utilizar com seus alunos. E eu pude, através dessa experiência, conhecer pessoas fascinantes, pessoas bacanas, professores de Harvard que mantenho contato até hoje. Pude trazer um pouquinho da melhor universidade do mundo para a melhor universidade do meu mundo, que é a Unitoledo. E graças a essa experiência eu pude firmar um convênio com o Babson College. Vamos levar um grupo de alunos em 2013, em janeiro do próximo ano, para estudar na melhor escola de empreendedorismo do mundo, uma das melhores do mundo. Pude criar um núcleo de inovação no processo de ensino e aprendizagem, um núcleo de professores que vão discutir esse processo de sala de aula, né? Como melhorar esse processo. Pude criar um laço que me permite hoje mandar um professor para lá, para Harvard, para estudar a metodologia, para conhecer um pouquinho do que eles têm. Enfim, eu acho que o meu papel enquanto líder é buscar iniciativas premiadas, iniciativas inovadoras, iniciativas de sucesso e tentar trazer para cá. Então, emendando com relação agora ao Bruno, empreendedor, você vive de passar conhecimento para os outros, Bruno. Uhum. E o que você faz para se manter atualizado? É ler livros e mais outras coisas? Qual que é o seu foco para se manter atualizado? Eu acho que como educador eu sou apaixonado pela educação, né? E eu não poderia estar fora desse processo de ensino e aprendizagem, de construção do conhecimento. Eu procuro estar presente em tudo que se fala de ensino, e não só coisas convencionais, como não convencionais também, até para que o meu trabalho seja extraordinário, não ordinário. Mas onde quer que se fale de ser humano, de ensino superior, de tecnologia ligada à educação, seja em congressos, seminários, cursos, eu quero estar presente no país, fora do país. Leio bastante, visito instituições de sucesso, tenho bons amigos, né? Eu faço parte do SEMESP, sou um dos diretores do Sindicato das Mantenedoras do Estado de São Paulo, o maior sindicato do país. E através desses contatos eu faço questão de honrar as boas iniciativas e de falar pro cara, eu quero aprender com você, me ensina um pouquinho do que você sabe, do que você é bom. E trazer para nossa cidade, trazer para Araçatuba, trazer para Unitoledo. Isso é uma coisa interessante, porque nós falamos aqui que o mercado já vem crescendo, né? A Toledo está aproveitando esse crescimento também. E tem aquele empreendedor que às vezes assim, a coisa está indo bem, se acomoda, fica naquela zona de conforto, mas você faz alguma coisa diferente, né, Bruno? Então posso tentar dar uma corrigida em você com Claro. Empreendedor não vai ficar em Ele não fica, é verdade. Não é empreendedor. Talvez o empresário, alguns empresários se deixam levar pelas ondas, a coisa está indo bem. E aí, de repente, se acomoda. Pô, o mercado está crescendo, quer dizer, você comentou dos mecanismos, né, de acesso a crédito para ensino. Então, isso já gera uma demanda natural. Mas ainda assim, você foi buscar alguma coisa lá fora. Como é que é esse negócio de querer buscar o novo, pensar fora da caixa? Por que você faz isso, Bruno? Eu não sei se por ter sido discipulado por um cara, um artista, um cara visionário como meu pai, mas eu tenho vontade de fazer diferente. Eu acho que tem muita gente fazendo o mesmo e não faria sentido eu fazer o mesmo. O próprio Steve Jobs, naquela palestra que ele deu, naquela formatura de Stanford, ele fala, né, que um dia os pontos se ligam e eu procuro aprender de tudo um pouco. E através de coisas que às vezes não tem nada a ver com educação, saem insights que eu utilizo no meu negócio e faço com que o ordinário se torne extraordinário. Eu não vim para fazer do mesmo, eu não fui criado para isso. Eu vim para inovar, eu vim para transformar, eu vim para revolucionar vidas. E tem uma coisa que, só rapidinho, Rodrigo, que eu vou aproveitar que você falou aqui do pensar, você não para de pensar, né, Bruno? Você está sempre a milhão, né? Com as ideias. De preferência no meio da noite. No meio da noite. E aí, cara, fala como é que é a tua relação com os espelhos e com os vidros aí, cara? É curioso, né? O Rodrigo Caíto, ficaram impressionados. Na minha sala eu tenho vidros colados, porque, pô, as ideias surgem. Se a gente bobear, às vezes elas vêm e vão. E eu não vou deixar a ideia boa embora. Então eu vou anotando tudo. Onde eu tô, se bobear no espelho em casa, minha esposa vai passar maquiagem, tá lá escrito alguma ideia que eu tive. Porque eu acho que são ideias que às vezes são desprezadas e que se tornam depois esses joias são os pontos raias. Que talvez você vai conectar no segundo momento. Sim, eu acho que eu não desperdiço nada. Não existe ideia boa nem ideia ruim, existe ideia. Deixa ela ali, vamos ver. Não sei se vocês concordam comigo, mas uma coisa que eu tô vendo dos jovens empreendedores que a gente tem conversado é que a questão gerencial, a questão empresário fica em segundo lugar frente à questão operacional no sentido filosófico. Você está preocupado em educar e não em ganhar dinheiro. Isso é uma coisa que eu achei interessante, inclusive, da Havana. Eu estou preocupado em atender meu cliente bem e não em ganhar dinheiro simplesmente.
Isso é uma coisa, concorda com esse pensamento? Eu acho que as empresas, eu sou um modelo de empresário que é lógico que eu quero ser ético, próspero e humano. Eu quero que a minha empresa tenha riqueza para eu poder reinvestir na qualidade educacional, distribuir entre os colaboradores, mas esse não é o ponto principal. Eu não fui criado assim, esse não é o legado que me foi passado. O lucro é uma consequência de um bom trabalho, um bom serviço prestado e é justo, mas não é minha preocupação. Quando a gente falou de inadimplência, eu não sei quem são os alunos inadimplentes, eu converso com todos no corredor, eu não sei quem é, esse paga, esse não paga, não é isso que me prende. O que me prende é revolucionar as vidas das pessoas. É ver um Atlas que saiu esses dias no jornal, na TV, um deficiente visual total, ser aprovado na OAB. E tem uma curiosidade, que ele não foi aceito em outras instituições. E outras instituições falaram assim, não, né? desculpa, você não vai poder estudar aqui, você é deficiente visual. Quando ele contou isso pra mim, eu falei assim, opa, então é aqui que você vai estudar, eu quero você, vem pra cá. Nós vamos te formar e vamos ver se você vencer. E pô, eu me arrepio, porque é real, eu não tô fingindo. Eu acredito nisso. É interessante porque você assume um risco aí também, né? Você fala, puxa vida, e risco é o sobrenome do empreendedor. Exato. É a aposta, Mas né? é aquilo que você falou, aquela vozinha dentro de você que fala assim, abraça, vai dar certo, pode pegar que você vai dar certo. E ia dar certo, não tinha dúvida. Igual ele temos outros, a gente tem um Clinja, que é um exemplo de um aluno nosso, que é procurador do município hoje, que é deficiente visual total. A gente tem uma outra menina que estuda lá hoje. Enfim, são pessoas que foram excluídas e que foram rejeitadas das instituições. E graças talvez a esse trabalho que a gente consegue fazer, a gente tem dado uma oportunidade de vida para elas que é impagável. É isso que eu trabalho, é nisso que eu trabalho. Quer dizer, você coloca a causa no lugar certo e o lucro no lugar certo também. Ou seja, o lucro é resultado, ele não é a causa. Perfeito. A causa é a educação. E é isso que puxa todo o resto. Tá certo? É por aí? É isso, a causa é mudar a vida das pessoas através da boa educação. Qual o momento mais crítico até agora do Bruno frente ao Centro Universitário de Toledo? Eu acho que foram dois momentos. Primeiro, a ausência do meu pai, que foi um trauma. Eu tinha 20 e poucos anos e me vi tendo que assumir um negócio juntamente com meu avô. Meu avô já mais velhinho, com 78 anos. Mas que acabou sendo uma dupla fantástica, porque a razão dele segurava a minha emoção e a gente foi uma química que acabou dando muito certo. Mas foi um trauma, foi um baque, foi uma tragédia, eu diria. E depois a ausência do meu avô, por incrível que pareça, eu já estava na escola, já estava preparado, já estava com 83 anos. Mas eu pedi meu último conselheiro, né? Assim, eu passei a ser à frente da família e não ter mais retaguarda. Ele era minha retaguarda. Então foi muito difícil. Foram os dois momentos que eu sofri bastante, como pessoa e como empresário. E o momento de maior satisfação até agora? Eu acho que foram vários, mas, por exemplo, a recomendação a transformação em centro de excelência, reconhecimento do MEC como centro de excelência, isso depois desse turbilhão de ausência de Afonso, entrar na sala do meu avô encher os olhos de lágrimas, me abraçar e falar assim, nós demos conta. O velho não era tão velho, o novo não era tão novo. Nós dois conseguimos isso. Então, assim, são essas lições que eu guardo pra vida. Assim, é uma conquista que faz valer esse ralo todo que você dá aí. Faz, né? E tem muitas outras. Poxa, ver o Átila vencendo, ver a pessoa ajudando sua família, a pessoa se tornando um promotor, um procurador, um grande empresário, ver a entrevistada de vocês aqui, que foi ex-aluna nossa, brilhando. Não por nossa causa, lógico que não, mas a gente tem uma mínima contribuição na formação acadêmica dela. Você passa pela vida. Né? Então, assim, puxa, isso não tem preço, é impagável, é disso que eu vivo. É por isso que eu me emociono e eu me arrepio quando eu falo da boa educação. Então, olhando para aquela câmera aí da frente, vale a pena ou não vale a pena? Vale muito a pena, só vale a pena trabalhar com educação, investir na boa educação, estudar, se especializar, vale muito a pena. É isso aí. E, Brunão, para encerrar o programa agora, deixa uma mensagem e uma dica para esse empreendedor que está nos assistindo, que já está inspirado aí pelas suas ideias, né, pelas suas apostas. O que eu posso dizer é que o empreendedor é resiliente, cara. Você pode envergar, mas você não vai quebrar. Você é igual o bambu. Acredite na nossa cidade. Quem desacreditar em Araçatuba vai perder. Araçatuba está pulsando, Araçatuba vai crescer. Se espelhe em pessoas bacanas, se una a pessoas legais, se una a Rodrigo, se una ao Caíto. Não desista, olhe pro gol, não olhe pra bola e principalmente tenha fé, cara. A fé me sustentou em grandes momentos da minha vida, em momentos onde a razão não me sustentaria e graças à fé, à persistência, eu consegui vencer. Parabéns, Bruno. Nós vamos terminando o programa Araçatuba SA aqui. Uma coisa que me deixou realmente impressionado é a sua seriedade frente ao negócio. E, bom, já conhecia, né? Não me deixou impressionado, mas assim, o que me deixou muito impressionado foi ver que você tem 3 quadros ali que te dão uma força no dia a dia e isso me deixou emocionado, não é impressionado, me deixou muito emocionado. Ficamos por aqui com a Araçatuba SA. E você que está nos assistindo e quer entrar em contato conosco para sugerir pauta, dar um comentário, fazer um comentário, dar um feedback, é só escrever para esse e-mail que está aparecendo na tela, araçatubasa@folhadarregião.com.br. Aguardamos seu comentário, até a próxima.